Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Rose de Freitas, ela é que é líder do governo aqui no Congresso e vai conversar conosco sobre a PEC 241, conhecida como a PEC que regulamenta, que define um teto dos gastos públicos. Senadora, aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados, com um placar considerável, matéria chegando aqui com a perspectiva de ser votada em um 2º turno em dezembro. Acredita que a tramitação aqui vai ser como? Tranquila? Gera muita polêmica? Qual a expectativa da senhora? Olha, na verdade, a polêmica ela está sendo conduzida pela maneira equivocada, maldosamente equivocada, em que a oposição tem interpretado essa PEC diante da sociedade. É como se nós estivéssemos vivendo um mar e um céu de brigadeiro, um mar maravilhoso, de muita calmaria, e que não tivesse nenhum problema no Brasil, resultado de gestões temerárias, como a que nós estamos vivendo agora. Quem não se lembra que há pouco tempo atrás se dizia na televisão que estudantes estavam lá fora sendo alimentados por favor, porque nem as bolsas eram pagas, porque o dinheiro não estava, o governo passado, cumprindo os seus deveres, suas obrigações. Eu citei inúmeras obras inacabadas no Brasil, pagamentos que não foram feitos, nem na área de saúde, nem nas universidades, nem nas escolas, em lugar nenhum. Então, o resultado de tudo isso é que de um país que gastava muito, não estou falando em obras e em administrações não é estatais. Vamos dizer, não né? é investimento de qualquer natureza ou cumprimento de obrigações geradas por esse investimento. Eram realmente gastos desnecessários, exorbitantes. Nós tivemos exemplos de presidente que pagou diária de $75 mil no país. Não tem necessidade dessas coisas. Estou citando uma coisa muito pequenininha para falar que nós chegamos aonde nós batemos com a cabeça no teto, né? Já que estamos falando de teto. Não tinha mais por onde caminhar, esse país não tem, de maneira nenhuma. Estão falando que está tirando dinheiro de pobre para dar para rico. Quem tirou dinheiro para dar para rico foi o BNDES, né? Que deu muito dinheiro para rico. Mas agora nós estamos tentando reorganizar a economia do país, colocar um limite nos gastos para que possa começar uma vida, se é que pode chamar de nova, uma vida nova, né? Pagando aquilo que deve, em primeiro lugar, concluindo aquilo que começou e gastando só aquilo que tiver receita. Fora disso, essa contabilidade é falida. Ela quebra o Brasil e aí sim, não vai ter pobre nem rico para falar, porque todos irão gritar ao mesmo tempo. A gente vê, o assunto ainda está chegando no Senado Federal, mas a conversa sobre a PEC 241 já está no plenário há muito tempo. E quem defende a PEC acredita que ela vai trazer como resultado uma nova mentalidade nos critérios de gasto, que vai começar a surgir a necessidade que realmente sinalize qual é a vontade política nos gastos públicos. A senhora acha que na verdade, é isso. É o reordenamento. Mas qual é o discurso que está indo para a rua? O discurso falacioso, mentiroso, é de que haverá redução na verba da educação. Vão tirar dinheiro da educação e da saúde. Ora, só nessa PEC introduz mais 3 bilhões e 400 milhões de reais na educação, na saúde. E só o ano que vem nós teremos mais 11 bi aplicados na educação. De onde é que nós estamos falando? Como é que eles aproveitam para dar a interpretação que a oposição quer dar nesse momento, né? Tudo que está aí não é resultado do governo anterior, que é esse país, essa quase massa falida, mas ele diz assim, porque tem um item da PEC que diz que a partir de 2018 será reposta a inflação. Quer dizer, se nós estamos pagando hoje, investindo hoje, né, aquilo que precisa ser investido, a partir de 2018 a inflação for 6%, vai se repor 6%. Então, não estamos tirando, nós estamos atualizando os gastos de acordo com o processo excessivo e com o processo inflacionário. É isso que vai acontecer. E é isso que é importante que seja dito. Mobilizar os estudantes, que acabou gerando até tragédia, uma coisa triste, para dizer, estão tirando dinheiro da educação. Não é verdade.
Não é verdade, não tem nenhum, nada. É preciso reorganizar o gasto. Como você faz dentro da sua casa? Eu tenho R$2.000, eu tenho que gastar até R$2.000. E ainda tem que ter uma reserva para que o mês que vem, quando eu preciso pegar condução, se eu preciso comprar remédio, eu tenho que ter essa contabilidade certa. O país sempre gastou mais do que devia e agora gastou muito mais. Foi uma gastança sem freio que levou o país a essa dívida exorbitante. A expectativa é, duas perguntas dos críticos, né? Por que PEC? Por que uma PEC para definir uma coisa dessa? É uma crítica que a gente ouve no plenário. Por que por 20 anos? Primeiro, 20 anos a gente pode questionar da seguinte maneira. Eu não acredito que o Brasil vai demorar 20 anos para se levantar dessa crise econômica. Eu acho que é menos. Qual a Só que você... Eu tenho 5 anos. 5. Se você quer mostrar que o Brasil está, de fato, empenhado em reestruturar sua economia, suas finanças e se reorganizar planejadamente, você tem que dar um sinal, porque o dinheiro que vem de fora não vem para ficar 2 anos no Brasil. Uhum. Nós estamos falando dos investidores, né? Essa é uma questão. Por que PEC? Por que ser uma emenda à Constituição? Só poderia ser PEC. Sim. Né? Não tem outra maneira de ser. Você está mexendo com o teto dos gastos públicos. Você está fazendo uma PEC para você colocar diretriz constitucional no que é trabalhar com a máquina pública. Né? Quais são os deveres do Poder Executivo? É gerar tais despesas, tendo como meta o cumprimento, o encontro da receita e da despesa. E outra coisa, nessa casa tem projetos que demoram 10 anos para serem votados, 12 anos. E o Brasil não está nesse ritmo para esperar nada. O que nós estamos fazendo hoje teria que ter sido feito antes. Já se falava lá atrás, quando o ministro Nelson Barbosa, do Planejamento, ele já tinha proposto isso, que houvesse um limite dos gastos do governo. O que nós fizemos é dar urgência a isso. Entende que é importante, você tem que começar por algum lugar. Primeiro você tem que começar por onde o efeito é maior. Qual é o efeito? Não ter dinheiro público para se fazer qualquer tipo de investimento no Brasil ou para cumprir suas obrigações antes adotadas em programas especiais. A outra coisa que falam também, desculpa acrescentar, é que vai acabar a Bolsa Família, vai acabar isso, vai acabar aquilo, não vai acabar nada. Está tudo previsto no orçamento, entendeu? E vai entrar na mesma regra, que o Bolsa Família vai ser pago esse ano, aliás, tem um aumento no Bolsa Família esse ano e no ano que vem, em 2018, vai se repor o Bolsa Família pela inflação, como os demais setores do governo. Senadora, a senhora foi presidente da Comissão Mista de Orçamento. E na sua gestão frente à comissão, uma coisa que foi um grande empenho da senhora foi fazer do orçamento uma peça real, vamos dizer, porque ele sempre sofreu a crítica de ser uma peça de ficção, né? Uma medida como essa vai ajudar a manter o orçamento como um debate realista, como uma peça que realmente atenda à realidade que o Executivo tem para administrar? O Executivo, à medida quando ele briga por ter uma PEC dessa natureza, de limite de gastos, nunca poderá mandar para essa casa outra coisa que não seja dentro do orçamento realista do Brasil. Aliás, quando eu fui presidente, eu tive a oportunidade de citar no seu programa, havia 3 anos consecutivos que esse país não tinha orçamento. Então, como é que essas despesas, esse investimento, como isso era organizado, como era ordenado? Quer dizer, imagine que confusão o país não estava. Chegou onde chegou, não foi de graça. Chegou pela falta de ordenamento orçamentário, pela falta de ordenamento financeiro, de responsabilidade com gastos. É isso que aconteceu com o Brasil. Então, nesse momento, a preocupação é começar a fazer os ajustes que o país precisa. Começa-se vamos limitar os gastos. E qual o critério para limitar isso? Não se gasta mais do que se arrecada. Ponto. Isso está certo. Isso não tem que ser discutido. E a peça orçamentária que chegou na casa já chegou com esse feitio. Já chegou sabendo que limitou gasto, limitou investimento em várias áreas, menos saúde e educação, que está garantido o seu investimento,
conforme eu descrevi aqui, Até mas 2018, todas as outras áreas, tudo aquilo que foi lançado no Brasil inteiro. Sabe quantos parques foram assinados, autorizados, e quantos por cento dele foi executado? 2%. Tem estradas, hospitais, escolas, tudo paralisado nesse país. Então, é um país de ficção. Então, agora tem até uma comissão especial que foi criada, que é a Comissão de Obras Inacabadas, que fala sobre isso e mostra a quantidade de obras que tem estado a estado, que até hoje não terminaram. Tem obra que falta 10% para acabar. É um desperdício, acaba sendo um desperdício. Não tem dinheiro. O aeroporto do meu estado, cuja terraplanagem foi feita toda ela, custou uns 12 milhões, ou mais, se eu não estiver enganada, e que a chuva levou. Esse dinheiro foi perdido. Né? Então, o país tem que começar a exercitar a seriedade com gasto público, com o empenho dos investimentos e também com o objetivo dos investimentos. Tá certo, senadora, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada a todos. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.